Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura que a nossa vida é uma semente ou uma pétala do jardim de Deus. Também você vai ver aqui na Escritura, porque nessa matéria, nesta vida ou nesta realidade, o porquê nós sofremos tanto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35, diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Queridos, se a gente pensar em colher algo, antes da colheita, é necessário que primeiro haja o plantio. Ou seja, alguém que quer colher, tem que primeiro plantar-se aquela semente. E quando plantamos aquela semente, ela ao brotá-lo, ela nunca vai brotar como foi plantada. Ela foi plantada de uma forma, mas quando brotar ela vai ganhar outra forma. Ela foi plantada em um formato, mas ao brotar o formato dela vai ser outro. A mesma coisa é o corpo humano. O corpo humano é uma semente, como falei, ou uma pétala do jardim de Deus, que não pertence a esse mundo. E esta semente, como já os havia dito, toda semente para brotá-la, ela tem que ser plantada primeiro. E o porquê que eu falei que às vezes a gente sofre tanto nessa vida? Porque esta semente, esta vida, esta matéria que não pertence a esse mundo, porque ela veio do jardim, lá é o lugar dela, lá é a nossa casa, lá é o nosso paraíso, lá é onde seremos eternos, lá é onde vamos reinar com Cristo. Mas para que essa pétala volte para casa, para o lugar dela, ou de onde viemos, ela tem que ser plantada aqui, como qualquer outra semente. Só que a gente se apega a ela. E aí quando Deus planta aqui nesse mundo essa semente, nos causa às vezes dor. A gente fica triste, o que é comum, o que é natural por sermos seres humanos. Mas se a gente entender o plano de Deus, o plano de salvação, estou pregando salvação. Se a gente entender o projeto de Deus, entender que esta semente aqui, que a nossa vida humana é como um produto de supermercado. Tem prazo de validade, senhoras e senhores. Assim é a nossa vida. Tem prazo de validade neste mundo. Aqui, mas lá será eterno com Cristo. Então, vai chegar o dia que esta semente vai ser plantada. E para a gente sofrer menos, como eu já havia dito lá no início, a gente tem que buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas de onde Cristo vive, como diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, não as que são aqui da terra, que são temporais, mas as coisas lá do alto onde Cristo está à direita do Deus Todo-Poderoso. Porque não pertencemos a essa vida, nós não pertencemos a essa realidade. Essa vida não é a qual Cristo preparou para mim nem para você. Há uma outra qual é eterna. E para chegarmos até lá, a semente tem que ser plantada aqui. E quando a gente se apega a essa semente, essa matéria ou essa vida, volta a dizer, o que é natural a gente sofrer porque somos seres humanos, a gente sofre. E quando Deus nos vê sofrendo, Deus fala assim para a gente: esta semente não pertence a essa vida. Essa semente era daqui. Se era daqui é para lá que tem que voltar. Essa semente não é sua. Essa semente é minha. E o que é dele deve sim voltar para ele. Não adianta nós querer para nós aquilo que não nos pertence. A gente quer disputar com Deus. A gente quer questionar a Deus.
Deus, por que isso? Porque dessa forma, parece, se a gente olhar com outro olhar para a salvação, é como se a gente não queresse o bem para as pessoas. Sabe por quê? Porque se a gente quisesse o bem, a gente aceitaria o plano de Deus. Porque essa semente que é a vida humana, ela tem que ser plantada para que ela brote e volte a ser pétala lá no jardim de Deus. Que coisa mais gloriosa que isso? Plantar a semente aqui e ser uma pétala no jardim de Deus, na eternidade, no paraíso, reinar com Cristo. Só que a gente se apega. Aí a gente quer ficar com aquela semente que não nos pertence, que não é nossa. E que quando é plantada a gente chora, a gente sente, a gente quer disputar com Deus, a gente quer ficar com aquilo que é dele. Se aquela semente continuar aqui a vida inteira, ela vai continuar a sofrer. Seja eu, você, qualquer uma outra semente que é a vida humana. Mas se essa semente, se ela for plantada, não vai haver sofrimento para ela. Ela vai voltar para casa, vai reinar e ser eterna com Cristo. Porque vem de lá. É para lá que tem que voltar. Como disse aqui. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. É plantado aqui em um formato, mas lá vai ganhar outra forma. Um corpo celestial, glorificado, como foi o corpo do Senhor Jesus. E é necessário que a semente seja plantada, como falei lá atrás. A semente aqui nessa vida, que é a nossa vida humana, é como um produto de supermercado, irmão. Tem prazo de validade. Aqui, lá não, lá será eterno. Então que você possa entender, de uma vez por todas, todos que vão ver essa mensagem, que a nossa vida aqui é uma simples semente. E toda semente, para brotá-lo, ela precisa ser plantada primeiro. E quando a semente é plantada, a gente quer disputar com Deus. É onde Deus olha para a gente e fala assim: essa semente não te pertence, é minha. Então não queira disputar com Deus aquilo que não te pertence. Não queira ficar com aquilo que não é seu. Entenda que isso aqui se trata de um plano de salvação para toda a humanidade, sem exceção. Independente se é católico, se é crente, se crê, se não crê, se é alguém que bebe, se é alguém que se droga, não importa. A semente ela deve ser plantada. E quando a semente é plantada, a gente não quer que ela seja. É como se a gente quisesse que a semente continuasse aqui sofrendo. E aí Deus olha e fala: não, aí não é o seu lugar. O seu lugar não é ir no sofrimento. O seu lugar é reinar aqui comigo. Aí tem sofrimento, aqui tem paz. Aí é treva, aqui é luz. E a gente quer disputar aquilo que não é nosso. Então entenda que toda semente ela tem que voltar a ser pétala de novo. Você é uma pétala desse jardim. E um dia, seja eu, você que me ouve, vamos voltar a ser pétala lá de novo. Mas para isso, a semente tem que ser plantada. E quando a semente for plantada, você entenda que aquilo ali fazia parte de um projeto, fazia parte de um plano. Você entenda que aquilo ali era um plano de Deus para que aquela semente volte de novo a ser pétala na eternidade. Tá bom? Nossa vida aqui é produto de mercado aqui, dessa realidade. Tem prazo de validade. Que você entenda de uma vez por todas que nossa casa não é aqui. O nosso lugar não é aqui. A nossa morada não é aqui. Aqui é temporal, aqui é passageiro. A nossa morada, a nossa casa, o nosso lugar é na eternidade, ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá sim. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas que você pense nisso. Deus abençoe a todos. Tenha isso no seu coração. Entenda de uma vez por todas que a nossa vida é uma semente. E essa semente não pertence a esse mundo. Essa semente pertence à eternidade. Ela tem que voltar a ser pétala lá de novo. Foi soprada lá e como levada ao vento, ao léu do vento, ela brotou aqui. Mas ela não pode ficar aqui, que não pertence a esse mundo. Então tem que ser plantada aqui e voltar a ser pétala lá de novo. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.